Começamos te contando que o líder do Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar, já está na Penitenciária Federal de Catanduvas, no oeste do estado. Ele foi transferido para a unidade durante uma mega operação das autoridades de segurança. A ação que envolveu integrantes do Exército e agentes da Polícia Federal foi feita aí durante o fim de semana. A decisão de transferir um dos maiores criminosos do país já vinha sendo cogitada desde que o Sistema Federal registrou a primeira fuga no dia 14 de fevereiro. Na ocasião, Davidson Nascimento e Rogério Mendonça, que também integram o Comando Vermelho, fugiram da unidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Uma força-tarefa foi montada para a captura dos detentos que ainda não foram encontrados. Fernandinho Beiramar foi condenado a mais de 300 anos de prisão por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele é considerado o líder do Comando Vermelho, grupo criminoso baseado no Rio de Janeiro. 22 presos foram transferidos da penitenciária de Mossoró. Alguns também foram encaminhados para a unidade de Catanduvas e outros para a penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os apenados chegaram em um avião da Polícia Penal Federal no aeroporto de Cascavel no período da tarde do último sábado e depois disso foram encaminhados para a penitenciária federal de Catanduvas sob um grande esquema de segurança. Beiramar tinha cumprido pena em Catanduvas logo quando a unidade foi inaugurada, em 2006. Essa é a quarta vez que o líder do Comando Vermelho volta para a unidade, que é o primeiro presídio federal de segurança máxima inaugurado no país. Ele tem capacidade para cerca de 160 detentos e concentra criminosos ligados ao Comando Vermelho e outras facções. Por nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que esse rodízio periódico dos presos visa garantir o enfraquecimento das lideranças do crime organizado. Ainda segundo a pasta, a movimentação dos detentos é um procedimento de rotina das unidades. Tá, e portanto, mais uma vez sobrou aqui para o Paraná cuidar de Fernandinho Beiramar. Depois da fuga lá no Nordeste, todo mundo acompanhou aquela situação que chega a ser surreal, do presídio que não tinha câmera, não tinha muro, não tinha cerca, que as pessoas se comunicavam, que arrancavam a luminária e dava para fugir. Depois desse presídio aí, agora sobrou ao Paraná, Catanduvas, mais uma vez, recolher Fernandinho Beiramar, que inclusive, como a Bia já adiantou, inaugurou o presídio. Lá em 2006 ele foi o primeiro preso de Catanduvas, retorna agora lá para a região oeste do estado, que a gente espera que ele não fuja de Catanduvas, obviamente, e principalmente que a segurança seja reforçada nessas unidades. Eu lembro que quando tudo aconteceu, o ministro Lewandowski e o diretor penitenciário nacional foram rápidos em afirmar que foi apenas um relaxamento de carnaval, a falha do ministro, e que tudo estava controlado e que ninguém mais fugiria. Agora, por vir das dúvidas, eles resolveram transferir os mais perigosos aqui para o Paraná e também para o Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar para ver como isso vai se dar. É importantíssimo que ações de segurança integrada contra as organizações criminosas sejam levadas adiante. Nós trouxemos aqui ontem informação, essa foi a tônica, por exemplo, do COSUD, que é o Conselho dos Estados do Sul e do Sudeste, e eles que já estão olhando para Brasília, não vendo alternativas vindo de lá, e começam a se resolver por conta própria, Eles, os governadores, os estados, então, começam a achar soluções por conta própria e talvez esse seja o caminho. Catanduvas nunca deixou nenhum preso fugir. Esperamos que os paranaenses que lá trabalham continuem atuando com esse rigor. E vejam só, quando a gente começa a discutir as questões de segurança pública, quando os governadores aqui se reúnem, discutem o assunto, quando você percebe que a população se manifesta, que essa é uma das grandes preocupações, é importante que Brasília comece a escutar, porque é impressionante como o Ministério da Justiça, como os grandes pensadores e formuladores de política de segurança, de política prisional no governo federal, tratam como se o grande problema das cadeias fosse a qualidade de vida dos presos e não a capacidade de fato, fazer com que as penas com que eles receberam fossem cumpridas ou sejam cumpridas, porque é disso que se trata. Quando o Estado se dispõe e detém ali o monopólio da força, marque, ouvintes, ele tem que ser capaz de impor
essa força. E quando ele não é respeitado, ou porque o judiciário é leniente, ou porque o legislativo não cumpre o papel de regulamentar algumas coisas, ou então quando as prisões parecem queijo suíço, mesmo aquelas que supostamente são de segurança máxima, os presos conseguem fugir ao seu bel prazer, então, nesse sentido, a impunidade impera e a criminalidade sorri. Infelizmente, aqueles bandidos que roubam o celular prevalecem, aqueles bandidos que traficam de maneira internacional prevalecem, e é isso. Nós temos que cuidar para que o Brasil não vire um narco-estado. Parte do Brasil, alguns municípios já se comportam como tal, mas nós precisamos impor, sim, penas duras. É disso que se trata. O Brasil precisa perceber o status em que nós estamos para conseguir enfrentar e aceitar qualquer tipo de impunidade, seja ela por fuga de bandidos ou por passar a mão na cabeça de criminoso. Isso não pode acontecer. 7 horas 12 minutos.